Não vos conformeis com este século, não se conformeis com este mundo, e nem com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Senhor está dizendo: você quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer viver os milagres na sua casa, na sua família, na sua vida? Então o Senhor está dizendo: vai ter que ter transformação da tua forma de pensar, vai ter que ter transformação da tua forma de agir, vai ter que ter transformação. Você vai ter que ser a imagem e semelhança de Cristo, porque nós não temos que se parecer com fulano, com ciclano, com beltrano. Nós temos que se parecer com Cristo. Nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que fazer o que Cristo nos ensinou. E a partir do momento que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós provamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jó, além de ser um homem íntegro e reto, Jó também era um homem temente a Deus. O que é ser temente, temor a Deus? É ter medo de Deus? É ter medo de ir para o inferno? Não. Temor é um respeito, e o respeito vem quando você entende que você obedece a Cristo, que você vive para Cristo, porque Ele te amou primeiro. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você entende o amor de Cristo, quando você entende a entrega de Cristo, você entrega a sua vida para Cristo, você obedece a Cristo, você vive o Evangelho, e aí você teme, você respeita a Deus, e você respeita a ponto de andar conforme Ele te ordena, de viver conforme Ele te manda. E você faz isso não por medo de ir para o inferno, mas porque você sabe que é o melhor para a tua vida. O Senhor não quer que você venha na igreja porque você tem medo de ir para o inferno. O Senhor não quer que você venha na igreja porque você está precisando de água. O desejo de Deus é que você venha para a igreja agradecer o que Ele já fez por você. O desejo de Deus é que você venha para a igreja, não porque você está precisando de alguma coisa, mas porque você já crê que Ele já te entregou, que Ele já fez, que Ele já é. Quando você entende isso, você glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo que nós temos que sair do posicionamento que muitas pessoas estão. Muitas pessoas adoram a Deus só pelo que Deus pode te entregar. Muitas pessoas adoram a Deus somente pelo que irão conseguir adorando a Deus. Mas nós vamos sair dessa parcela da população e vamos ser como Jó. Vamos ser tementes a Deus, porque sabemos que Ele é digno e Ele merece. A Bíblia fala sobre a quarta característica de Jó. Ele era um homem que se desviava do mal. Se você vê o mal na sua frente, você vai até ele. Se você sabe que é uma pessoa que antigamente gostava de uma cervejinha, que gostava de uma coisa que às vezes você sabe que não é bacana, você vai lá do lado daquilo? Você vai estar conversando com pessoas que vivem aquilo? Você vai estar do lado daquilo? Não, a Bíblia está dizendo que você tem que fugir da aparência do... Você está vendo problema aqui, você vai para o outro lado da rua. Aí você fala: não, pastor, mas eu estou firme na fé, não tem problema não, eu venci, eu não vou cair. Vai nessa para você ver qual vai ser o seu fim. José era um homem de Deus ou não era? Ele era um homem de Deus. Mas quando a mulher de Potifar veio seduzir, o que ele fez? Ele correu, ele fugiu. Ele poderia ter tentado se posicionar, mas ele fugiu. Muitos iriam falar: eu frouxo, correu da mulher. Ele é um frouxo, mas não, porque ele tinha entendimento que todos nós não somos super-homens,
nós somos passíveis ao erro, nós somos passíveis à queda, e se nós não orarmos e vigiarmos e orarmos constantemente, nós vamos cair na tentação do maligno. Então por isso o Senhor já está dando ensinamento. Se você é uma pessoa de Deus, para de querer ficar no meio do incrédulo, para de querer ficar no meio do pecado, para de querer ficar no meio da contenda, porque para de ficar no meio da fofoca, porque se você está no meio da fofoca, mais dia menos dia você vai fofocar. Se você está no meio da bebida, mais dia menos dia você vai beber. Se você está no meio da mentira, mais dia menos dia vai mentir. Mas se você se afasta da aparência do mal, se você foge do mal e está próximo de Cristo, andando com Cristo, orando, buscando, lendo a palavra de Deus, você vai ser conforme que a Bíblia quer que nós sejamos. Glória a Deus, amém? E a Bíblia continua no versículo 3, versículo 2, dizendo: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Seus filhos iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha para mim, Jó era um homem abençoado, não era? Graças a Deus, Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha uma vida abençoada. Olha o que a Bíblia diz: ele tinha muitos servos, ele tinha muito dinheiro, porque todos os gados que ele tinha era a propriedade que resumia na finança dele. Ele era um homem extremamente reconhecido, abençoado, rico, feliz. Ele tinha tudo na sua vida. Ele tinha uma família abençoada, onde os seus filhos tinham um bom relacionamento um com os outros, com a sua família. Ele tinha tudo que uma pessoa queria ter. E mesmo ele tendo tudo, ele continuava dando certo, ele continuava temendo a Deus, ele continuava se agradando do Senhor. Mas a Bíblia diz que no versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Senhor no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Mesmo ele estando na bonança, tudo bem, ele parou de orar pelos seus filhos, parou de orar pela sua família, parou de orar pela sua vida. Não. O que muitas vezes acontece com a gente? Quando as coisas estão bacanas, a gente para de orar, ora menos. A gente na dificuldade ora de madrugada, ora a todo momento, faz propósito, faz jejum, consagra, vai na igreja. Quando você está na prova, se tiver culto todo dia você vai na igreja. Por quê? Porque você está precisando. Quando você está precisando, se abrir qualquer propósito, você fala: não, eu estou lá. Por quê? Porque você está precisando. Mas quando as coisas ficam boas, você fala: já não preciso orar tanto assim. Já não preciso ir todo dia. Para que todo dia estar na igreja? Não, uma vez na semana está bom. Para que abrir propósito? Para que orar de madrugada? A gente vai se conformando, se acomodando. Mas Jó fazia o quê? Ele se acomodava? Mesmo estando tudo abençoado, Jó levantava de madrugada e ofertava pelos seus filhos. Aí nós ensinamos o voto pela sua família. Sempre antes do culto de ceia, eu dou um envelope para você fazer um voto pela sua família, que nós temos que fazer um propósito pela nossa casa. E aí Jó, ele orava pela sua família, ele levantava de madrugada pela sua família, ele consagrava, e ele dizia: eu vou fazer esse voto, eu vou fazer esse holocausto, para caso os meus filhos tenham pecado. Ele nem sabia se os filhos dele tinham pecado, mas mesmo ele sem saber, ele estava intercedendo pela sua família.
Aí está o papel do pai, da mãe, do irmão, de todos os familiares. Nós temos que levantar intercessão pela nossa casa. Nós temos que batalhar pela nossa família, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então às vezes você está aqui falando, mas eu oro, parece que não está acontecendo nada. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar, se a sua casa ainda está de pé, é por conta da tua oração. Se o seu filho ainda está vivo, é por conta da tua oração. Se ainda você está de pé, é porque Jesus está mantendo, é porque Jesus está guardando, é porque as tuas orações estão sendo ouvidas. Então não desanime de buscar pela tua casa, não desanime de buscar pelos seus filhos, não desanime de buscar pela sua vida sentimental, pela sua vida financeira, pela tua saúde. Não desanime, porque ao teu tempo a resposta vai chegar. E aí entra, você e eu temos que clamar pela nossa casa, nós temos que orar pela nossa família, e o Senhor, Ele vai nos guardar. No versículo 6 a Bíblia continua dizendo: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e de passear pela terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Presta atenção nesses versículos que lemos. Quem foi diante da presença de Deus? O Satanás, o adversário da nossa alma. E quando ele chegou com qual propósito? Ele chegou já com um propósito pré-estabelecido no seu coração. Ele queria atacar a Jó. Ele queria se levantar contra a vida de Jó. Isso. A palavra de Deus mostra muito importante isso. Mas o que Deus falou? Você viu meu filho Jó? É um homem de Deus. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus tinha prazer de falar de quem? De Jó. Será que Deus tem prazer de falar de mim, de você? Será que quando Deus está lá com os anjos, Ele fala assim: ó, minha serva Bênia, minha serva Cida, minha serva Valéria, meu servo Yuri, eles são uma bênção, são pessoas de oração, são pessoas que andam na retidão, são pessoas tementes. Será que Deus lá no céu está vendo isso? Ou será que quando Deus olha para você, Ele fica entristecido pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, pela sua falta de comunhão, pela sua inconstância espiritual? Qual será que é a visão que Deus tem de você? Será que Deus se agrada ou desagrada? Como eu disse na terça, a Bíblia relata sobre Abel e Caim. Ambos ofertaram a Deus, mas Deus se agradou mais da oferta de quem? De Abel. Não, Ele não se agradou pela quantidade, Ele se agradou pela qualidade com que Abel fez a sua oferta. Caim também ofertou, mas o Senhor se agradou mais de Abel, porque Abel, ele se preocupou em dar o melhor. E agora eu te faço uma pergunta: como que você está sendo na presença de Deus? Será que você está sendo como Caim? Até faz, até ora, até vem na igreja, mas é de qualquer jeito, de qualquer forma? Ou você está sendo como Abel, entregando o seu melhor na presença de Deus, entregando a sua melhor adoração na igreja, entregando o seu melhor na presença do Senhor? Muitas pessoas até oram, até vêm na igreja, mas estão fazendo de qualquer forma. O pastor pode até aceitar, os irmãos podem até aceitar, mas Deus não aceita. Deus só aceita quando você entrega de todo o coração. Quando você entrega, por exemplo, dia de culto, você fica o dia inteiro na cabeça: hoje é o dia de culto.
eu tenho que preparar as coisas, eu tenho que arrumar as coisas, eu tenho que preparar minha roupa, eu não posso chegar atrasado. Você fica como? Se preocupando. Não é assim quando é um dia de nós receber o dinheirinho, dia 1º, dia 5, você fica o dia inteiro falando que hora vai chegar a minha bufunfinha. Todo mundo fica, por quê? Porque tem um prazer em receber o dinheiro. Ou quando você tem uma viagem marcada de descanso, você não vê a hora de chegar o dia. Ou quando você dá a hora, por exemplo, você sai 5 horas da tarde do trabalho, você não vê a hora de chegar às 5 horas da tarde. É uma expectativa, é um prazer. E assim também tem que ser na presença de Deus. Se você não dá essa importância, se você não tem esse zelo, esse cuidado, vigia, para você não estar fazendo a obra em vão, para você não estar vindo na igreja em vão, porque eu não quero que vocês passem anos e venham anos e a vida continue igual, mas eu ensino essa palavra para que vocês façam segundo a vontade de Deus. E quando vocês agradarem a Deus, Deus vai tocar na tua vida, Deus vai tocar na tua casa, Deus vai tocar na tua família, Deus vai te abençoar, igreja. Mas desde que você agrade a Deus. E Deus se agradou ou não se agradou de Jó? Se agradou. Mas quando o diabo ouviu isso, o que ele respondeu no versículo 9? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes como a sebe, a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. O que o diabo falou? Ele só te adora, ele só está na presença de Deus porque o Senhor o abençoa de tudo. Tira tudo que ele tem, para ver se realmente ele permanece te adorando. O que Deus falou? Vai na fé, porque o meu servo não adora pelo que eu entrego a ele, o que ele tem, mas o meu servo adora pelo que eu sou. Será que você tem essa fé? Ou será que o diabo está certo em relação a você? Se ele tira o seu dinheiro, o teu trabalho, a tua saúde, um teu parente, alguma coisa, você para de adorar a Deus. E nos dias de hoje ele faz muito isso, igreja. Uma das ferramentas do adversário da nossa alma é o quê? É tirar aquilo que você ama, é tirar aquilo que você preza. Ele toca naquilo que você ama, que você mais deseja, que você mais quer, e ele fala assim: ó, agora ela vai parar, agora ele vai deixar, agora ele larga Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não somos das pessoas que vamos largar a Deus pelo que o diabo tirar da nossa vida. Mas independente do que nós possamos perder, independente do que nós possamos passar, nós vamos permanecer na presença de Deus, igreja. E ali, o adversário da nossa alma fala: tira tudo. E Deus disse o quê? Você pode, olha só, disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. O adversário pode tocar em você sem a permissão de Deus? O adversário pode tocar em alguma coisa sua sem Deus não permitir? O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa. Só existe duas formas de ele tocar na vida de uma pessoa. Duas, presta atenção que esse é o maior ensinamento da nossa vida.
ele só consegue tocar na sua vida se Deus permitir ou se você dá legalidade a ele. Se você está no pecado, se a sua casa está servindo ao diabo, se na tua casa tem coisa que não deve, se tem atitudes erradas, aí ele entra na brecha. Mas se você estiver firme na presença de Deus, se a tua casa estiver firme na presença de Deus, não tem como ele tocar. Ele só toca se Deus permitir. Então nós temos que entender, muitas das coisas que nós estamos vivendo é porque nós estamos dando legalidade ao diabo. O inimigo coloca a bebida na sua boca. Quem que vai lá e bebe, e ainda gasta dinheiro. Não é nem de graça, a pessoa tem que trabalhar e ela vai lá e compra. Quem deu legalidade para o inimigo destruir a vida? É a pessoa. Quando uma pessoa destrói o casamento, quem que dá legalidade? De vez fugir da aparência do mal, fica dando ouvidos e olhos porque não deve. Aí o que o adversário vai e faz? Destrói. Então, o inimigo só tem poder se nós darmos legalidade. Ficar dando ouvido para fofoca, quem que está dando brecha? Nós. Ficar olhando o que não presta, quem vai dar brecha? Então nós temos que tomar cuidado. Não vamos dar brecha para o inimigo vir e destruir a nossa vida. Vamos repreender toda a obra do mal. Vamos andar como Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus permitiu que o inimigo tocasse. Mas Deus diz: pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida de Jó. O inimigo tem um limite para atuar na sua vida. Quando você é um homem ou uma mulher de Deus, você está na presença de Deus, não está dando legalidade ao mal, e o adversário está atuando, fica em paz, porque se Deus permitiu isso, é porque ele tem um propósito na tua vida. Quando aquele cego de nascença, os discípulos viram, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus respondeu? Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Se você está firme, fazendo certo, andando certo, e está passando pela prova, fica em paz, porque através dessa prova Jesus vai ser glorificado. Fica em paz, porque através dessa luta o nome dele vai ser glorificado. Fica em paz, porque ele vai glorificar o nome dele através da sua vida, e muitas pessoas vão ser salvas. Você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus. E assim aconteceu. A palavra de Deus no versículo 20 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e tapou a sua cabeça, e lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Deus deu a liberdade ao adversário da nossa alma, a Bíblia diz que ele tocou em tudo que Jó tinha. Matou os filhos todos, matou todo o gado dele, acabou com toda a riqueza dele. Ele era menosprezado pelos seus amigos, ele não tinha dinheiro. Ele pediu para um servo pegar água para ele. O servo falou: pega você. Ele estava na pior, mas mesmo assim a Bíblia declara que ele disse: nu eu vim e nu eu virei. E ele dobrou os seus joelhos e disse: bendito seja o nome do Senhor. E em nenhuma daquelas situações ele atribuiu a Deus. Olha o que o Senhor está dizendo: ainda que você esteja passando pela miséria, pela doença, pela escassez, não fale que isso foi Deus que fez,
Não fale que isso, não atribua isso a Deus. Não fale, porque Deus não faz o mal a ninguém. Deus não quer o mal a ninguém. O Senhor quer nos abençoar e nos honrar. Independente da sua circunstância, continue adorando ao Senhor. Continue glorificando ao Senhor. Continue bendizendo ao Senhor. Independente da circunstância, adore ao Senhor. Não importa a sua luta, não importa o seu problema, não permita que as coisas do mundo te afastem da adoração ao Senhor. Não permita que as tristezas do mundo te afastem de glorificar ao nome de Jesus. Mas continue adorando e glorificando, e Ele virá em seu favor. E a palavra do Senhor diz no versículo 7: e o diabo tirou tudo, mas ele não parou por aí. No versículo 7 diz que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ele já tinha perdido tudo, e por fim ele perdeu a sua saúde. Ele veio tumores sobre ele. Ele pegou um caco e ele, sentado no chão, se coçava. Ele estava na pior situação da vida dele. E para completar, a mulher que ele amava chegou para ele e disse: para de ser besta, olha a tua vida, olha como você está, e ainda você continua indo na igreja, ainda você continua indo naquele lugar. O Senhor está falando. Tem pessoas que às vezes olham para você e diz: ainda você está na fé? O Senhor estava falando essa palavra para mim dizer para você, Cida. Às vezes chega na nossa vida e tem pessoas que olham para a tua cara e falam: ainda você continua orando? Ainda você continua indo naquela igreja? Olha a tua vida, olha o seu estado, olha a sua casa, e você ainda continua orando? Larga isso, para de ser besta, vive a sua vida. Mas olha o que a palavra de Deus disse, que quando a mulher de Jó disse aquelas palavras, ele falou: você fala como qualquer doida. Quando uma pessoa falar isso para você, você fala: você está louco, você fala como louco, porque tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Diga glória a Deus. Então, se alguém se levantar no seu ouvido, falando para você largar o seu Deus, largar a tua fé, repreende e diz: eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus porque Ele me amou primeiro, eu adoro a Deus porque Ele entregou a sua vida por mim. E a palavra do Senhor continua dizendo que a mulher de Jó, que ele tanto amava, jogou esse cal na fé dela. Não é fácil, né? Imagine a pessoa que você mais ama olhar para você e falar: para de ser besta, desiste. Não adianta. Como que fica o nosso coração? É doído, né? Mas a palavra do Senhor diz: a fé de Jó era tão forte em Deus que ele não permitiu que nada abalasse a tua fé. E eu relato o Salmo 123, que o Senhor nos compara com os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim tem que ser nós na presença de Deus. Assim tem que ser a nossa fé na presença de Deus. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação, nada tem potencial e poder de nos tirar da presença de Deus, de nos tirar da nossa adoração, da nossa boca. Não permita que nada e nem ninguém tire a sua fé. Preste atenção nessa
finalização da palavra. A Bíblia diz que o inimigo tirou tudo o que Jó tinha, mas ele não tirou uma coisa. O que? A fé dele. Qual que era a riqueza e virtude de Jó? Será que era o dinheiro? Será que era a mulher? Será que eram os servos? Será que eram os filhos? A maior riqueza de Jó era Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. É muito bom ter uma família abençoada, é muito bom ter um filho, é muito bom ter um carro, dinheiro, trabalho, mas nada disso tem maior valor do que ter a presença de Deus. Nada disso é mais valoroso do que a presença de Deus. Nada disso é mais importante do que Deus, igreja. A riqueza de Jó não eram as coisas do mundo, mas a riqueza de Jó estava em Deus. E por Jó ter Deus como a tua riqueza, a palavra de Deus declara que Deus restituiu o dobro de tudo que ele tinha perdido. Diga glória a Deus. E vai ser assim que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai restituir o que o diabo tirou. Deus vai restituir a bagunça que o adversário está fazendo na tua casa. Deus vai dar restituição na tua vida. Deus vai virar mesa, igreja. A palavra diz que por Jó não perder a fé, Deus mudou a vida de Jó. O diabo pode ter tirado tudo de você, pode ter tirado o que mais é importante para você, mas se ele não conseguir tirar a tua fé, Deus vai te devolver tudo, Deus vai te entregar tudo, Deus vai restituir tudo, Deus vai te abençoar e vai te honrar. O que mais o diabo quer é fazer o quê? Tirar a tua fé. Sabe o que ele mais quer? É ver você lá na cama jogada chorando, mas você diz: está repreendido em nome de Jesus. O que ele mais quer é ver você amuada no canto, está repreendido em nome de Jesus. O que ele mais quer é que você fale: eu não vou mais orar, eu não vou mais para aquela igreja, porque não está me adiantando nada. Está repreendido em nome de Jesus. Ele quer que você perca a fé, mas em nome de Jesus você vai dizer: pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir, porque a minha fé você não vai tirar, porque eu sirvo a um Deus que livra, eu sirvo a um Deus que cura, eu sirvo a um Deus que transforma, que restaura, que liberta. Eu sirvo um Deus que vai operar na minha vida. Então eu finalizo a palavra de Deus dizendo: não perca a sua fé. Está difícil, mas eu acho que não está mais difícil do que a vida de Jó. Eu acho que pode você estar passando a pior luta do mundo, mas não se compara à luta de Jó. Se teve saída e solução para Jó, será que não vai ter saída e solução para a tua vida? Vai ter sim, em nome de Jesus. Mas a única coisa que você tem que fazer é o quê? É permanecer na fé, é permanecer vindo nos cultos, é permanecer orando, é permanecer fazendo os votos, é permanecer fazendo a obra, é entrar na campanha que vai ser realizada, é se posicionar. E você se posicionando na fé, você vai viver os milagres do Senhor Jesus. E você viu a atitude que Jó tomava? Qual era a atitude de Jó? Jó, ele fazia votos pela sua casa, fazia votos pela sua família, ele orava pela sua casa. E o Senhor colocou no nosso coração, irá começar nessa terça-feira. Nessa terça-feira, às 19h30, nós estaremos iniciando o clamor dos inconformados, clamando pela nossa vida sentimental.
Serão 7 terça-feira abençoada, que você vai orar pelo seu casamento, você vai orar pela sua vida sentimental e emocional. Você fala, pastor Yuri, eu preciso da bênção de Deus. Então você vai vir aqui 7 terças-feiras, já está confirmado o pastor Ricardo e a missionária Débora, que estarão nessa terça-feira às 19h30. Essa terça é feriado, então se prepare, convide parentes, amigos, convide pessoas para que venham nesse dia. E nesse dia eu falo, se prepare, organiza a casa, organiza a família, organiza a roupa, e esteja aqui cedo, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Chega um pouco mais cedo, para nós santificarmos ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra? Continua na fé, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Se coloque de pé neste momento, e nós vamos agradecer a Deus pela palavra, e vamos pedir que o Senhor fortaleça a nossa fé. Feche os seus olhos e ore. Senhor Jesus, aqui eu peço, Pai, de todo o meu coração, fortaleça a nossa fé. Às vezes o adversário da nossa alma vem tentando nos entristecer, vem tentando nos angustiar, vem tentando tirar a nossa fé, mas eu determino em nome de Jesus, está repreendido o diabo da nossa vida, está repreendido da vida do teu povo. Você, mal que coloca a angústia, a perturbação, a frieza espiritual, está repreendido em nome de Jesus. Sai agora o desânimo, sai agora a angústia, sai agora o medo, está repreendido, saia em nome de Jesus, Senhor. Repreenda todos os males da vida da tua igreja, do teu povo, Senhor. Que a tua igreja possa ser uma igreja forte. Fortaleça os irmãos que estão fracos, os irmãos que estão cansados, os irmãos que estão sem fé. Seja na nossa vida, Espírito Santo, seja na nossa casa, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. E nós viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te glorificar, viemos aqui para te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Exaltado é o teu santo nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Ressuscita aquilo que foi tirado, ressuscita aquilo que foi perdido, e nós te adoramos, Senhor. Adora o nome dele. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para ressuscita-me. Declara, igreja. Mestre, eu preciso de um milagre.
meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que dá teu nome, tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vieres pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa